Vamos lá, hein? Ó, o vídeo é do Rimura, meu mano Rimura. Se você tiver, né, assim, se você não achar legal, se o react e tal, me fala, tá? Tem nosso e-mail aí, tem tudo. Me fala, manda uma mensagem pra mim de qualquer forma. Eu tiro do ar, não tem problema nenhum, tá? É porque é um conteúdo legal, eu acho que vale a pena pegar um conteúdo maneiro, se você puder somar alguma coisa. React é um conteúdo meio chinfrim, né, cara? React é um conteúdo meio preguiçoso, vai, entendeu? Só que, pô, é um conteúdo massa, cara. Você puxou uma pauta maneira e eu queria falar sobre o tema, né? Trocar essa ideia com os meus amigos que estão aqui, né, cara? Né? Espero que você não se importe. Eu sou também um cara pequenininho, né, cara? Enfim, né? Vambora, tá? Canal do Rimura, velho. A solidão que me fez sentir vivo. Death Stranding, cara. Ele vai falar sobre a solidão, né? Eu queria falar muito sobre esse lance do que os jogos fazem a gente sentir, tá ligado? Eu acho esse tema muito interessante de tratar. E a gente vai entrar mais nisso agora durante o vídeo, tá bom? Não vou me adiantar, não. Bora lá. Vamos lá. Poucos jogos me fizeram sentir algo tão profundo quanto Death Stranding. Antes de jogar, eu já tinha ouvido críticas sobre como ele era tedioso ou monótono, mas o que eu não esperava era como essa monotonia se tornaria uma experiência kártica. Nossa, eu vi o cara que canta essa música ensinando e mostrando os timbres que ele usa na voz pra gravar essa música. A música é linda, velho. E só apontou numa parada muito legal que ele falou aqui. Ele falou sobre a sensação que ele esperava. Deixa eu voltar aqui que é mais fácil pegar da frase dele, ó. Ou monótona experiência. Mas o que eu não esperava era como essa monotonia se tornaria uma experiência kártica. Muito legal, inclusive a edição, porque quando ele fala que né, ele fala da experiência, ele joga a música. E aí ele te traz o sentimento, a carga emocional. Mas é, a monotonia, cara, ele tá falando. A gente na vida tende a ser seletivo com o que a gente sente. A gente tende a fugir de sentimentos que a gente considera indesejáveis. Sensações e emoções que a gente acha que elas não são agradáveis. Todas as coisas que você sente, elas têm serventia pra você, porque elas podem e elas vão espelhar você de alguma forma. Você consegue enxergar, entender, conhecer a si mesmo nas relações que você tem, seja com pessoas, seja com coisas, seja com o que for, mas principalmente com as suas emoções. Então, quando há algo externo a você, seja num jogo, num filme, numa série, não importa, algo externo a você evoca alguma emoção profunda em você, o que isso diz a seu respeito, sobre quem você é, saca? A ideia de tentar descobrir quem nós somos, a gente procura reflexos. Se eu perguntar a cor dos seus olhos pra você, você não vai saber me dizer, a não sei que você tem um espelho. Se você nunca viu o seu rosto refletido em lugar nenhum, como é que você vai saber me dizer qual é a cor dos seus olhos? Você precisa de reflexos, todo mundo precisa. Nesse contexto, Death Stranding conseguiu fazer e evocar uma emoção muito poderosa no nosso amigo Rimura, tá? E ele vai falar um pouco mais sobre essa emoção. E eu recomendo, se vocês puderem, né, vir comigo nessa viagem muito louca aqui que a gente vai fazer aqui, eu ficaria, né, me sentindo privilegiado, tá, mano? Chuvão, chuva armando aí, Ana? Vem comigo, vamos pro vídeo, vamos lá, vamos lá. Linda a música. Nossa, esse jogo vai ser uma parada sensacional, gente. Na moral. A solidão que me fez sentir vivo, hein? Lembrando aí que, gente, quando a gente fala solidão, é fácil a gente usar solidão e a gente não entender o conceito, tá? Eu gostaria de trazer uma espécie de visão pessoal minha, tá? Não sou terapeuta, não sou nada. É importante até salientar e sempre reforçar isso no começo de cada vídeo. Eu sou só um cara que joga jogos e gosta de trocar ideia, tá? Eu não tenho formação absolutamente nenhuma. O que eu convido é para uma reflexão, tá? Para ver se ela soma alguma coisa, assim como às vezes ela soma em mim, né? É... Solidão, cara. Tem uma diferença muito grande entre solitude e isolamento. A gente usa solidão para se referir às vezes às duas coisas, tá? Tem uma diferença entre você se sentir isolado, você não consegue sair desse estado e ele te oprime, te faz mal, e solitude, que é a sensação de você estar consigo mesmo.
você ter só a sua companhia e tá tudo bem, você tá com você ali, você ser a sua melhor companhia naquele momento. E por escolha, você decide passar aquele momento sozinho, saca? Tá em contato consigo mesmo. E isolamento é quando você se sente de fato afastado de tudo. Eu criei, né? Na verdade, eu não criei, mas eu botei na minha cabeça essa separação de conceitos para poder entender, fazer uma distinção clara do que é que tá acontecendo comigo em cada momento. Assim eu né, vou saber lidar com cada situação. Então eu queria pontuar isso para a gente poder, durante o vídeo, poder, né, perceber o que ele tá querendo dizer quando ele diz solidão, tá? Provavelmente ele tá falando de solitude, não de isolamento, tá bom? O problema de Death Stranding é que o BR Edu rotulou como jogo de carteira e pegou. Putz, cara, não é um jogo pra todo mundo não, tá? Eu acho RPG assim, na minha humilde opinião aí, né? Não é um jogo pra todo mundo não, cara. Só que é um jogo que ele vai se comunicar com as pessoas dependendo da pessoa e do momento que ela tá vivendo. Se a galera não tá na vibe certa ali, não vai conseguir ter uma experiência legal. Vai se sentir entediado sim, sabe? Depende muito do que você tá procurando na hora. Igual eu falei um pouquinho ali no início, né? As nossas experiências, as coisas com as quais a gente lida, a gente cria conexões e elas vão atuar como se fosse um espelho pra gente se perceber, né? Dependendo de como você tá daqui e a projeção, sua projeção, dependendo de como você tá se vendo refletido naquilo, pode gerar até desconforto, cara. Então, não é um jogo realmente pra todo mundo, sabe? Da gameplay, de tudo, cara, de tudo. Tô falando da experiência completa. Aqui eu tô falando de tudo. Andar a pé e de repente entrar uma música como essa, fala muito sobre o tipo de pessoa que você é. Dependendo de como você se sente em relação àquilo, você vai falar assim, pô, será que eu sou uma pessoa mais calma? Será que eu sou uma pessoa que, sabe, que gosta dessa ideia de reflexiva? Ou será que eu sou um cara muito ansioso? Eu já tô com pressa querendo chegar. Então você vai se percebendo nessas relações, sabe? Ô Japinha, boa noite, bem-vindo, Anjinho. Estamos assistindo um vídeo aqui trocando uma super ideia, hein? Se você ficar aqui com a gente, vai ser um prazer, Japinha. Você tá de boa? Como é que você tá se sentindo hoje? Me conta aí enquanto eu estiver assistindo. Me Desde os conta, primeiros amiga. momentos, eu senti um peso que ia além da história do jogo. A solidão de Sam Porter vagando por um mundo desolado ressoou diretamente comigo. Era como se aquele vazio gigantesco ao redor representasse algo dentro de mim. Olha só que legal. É isso que eu tô falando. Porra, eu também amo coisa contemplativa. É um vídeo falando sobre solidão, gente. Não solidão, isolamento, solitude. Estar consigo mesmo, sentir-se afastado, desconectado, sentir que há uma distância entre você e o próximo, ou as outras coisas ao teu redor. Essa sensação de estar só você consigo mesmo, sabe? Você tá bem, Guiximida? Boa noite, mano. Como é que tá você? Como é que tá a senhora Guiximida? Vocês estão bem? Fica à vontade, pô. Ele que ele falou uma parada muito interessante já, ó. Era como se aquele vazio gigantesco ao redor representasse algo dentro de mim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele sentiu esse vazio enorme enquanto jogava, ele percebeu esse vazio enorme e ele sentiu que isso refletia algo dentro dele. Ele se encontrou dentro da obra, sabe? Ele se encontrou naquilo. Essa é a função da arte, na verdade, né? É essa de o artista, ele produz algo para que as pessoas possam se ver refletidas ali, sabe? Isso é uma coisa muito poderosa, cara. Sim, sim, pô. Não, mas a gameplay é parte da jornada. Eu não consigo distinguir uma coisa e atrelada à outra. A minha experiência de jogo, pessoal, né? É tudo atrelado, é tudo amarrado. Sim, carregar coisa e tudo isso faz parte da experiência. Do que é ser o Sam? Tudo, cara, Death Stranding é um jogo em que todas essas coisas elas têm um propósito. Você não tem que tancar a gameplay pra ter um momento legal dentro do jogo. Aquela gameplay, ela é parte da experiência que eles queriam passar. Tipo, quando o Kojima montou e a galera montou, eu entendi Death Stranding desse jeito. Tem que carregar um monte de caixa e malote pra chegar no ponto A ao ponto B, sabe? Isso é o esforço de andar, passar pela vida carregando esse peso enorme, cara. Então, saca? Faz total sentido você ter que, sabe, nas suas jornadas, enquanto você se sente só, se sentir sobrecarregado, cara. As atribulações do caminho, tudo isso tem um texto, um subtexto ali, sabe? Eu acho isso muito foda, cara. Carregar coisa, achar caminhos e você sobreviver, velho. Eu achei muito pontual, assim, muito inteligente o Kojima trazer isso, cara. Pontuar, colocar isso no trabalho dele dentro do jogo. Eu achei muito foda, né? E eu sou particularmente muito fã de Death Stranding. Eu não sou um especialista de Death Stranding. Só gosto muito, sacou?
Eu acho que se o jogo ele simplesmente fosse tudo muito próximo, muito prático demais o tempo todo, sabe? A própria jornada ela não ia ser gratificante. O Death Stranding não é mais um jogo sobre a jornada do que sobre a chegada e a partida, sabe? Eu acho isso muito foda, mano. Acho isso muito foda, velho. O Dima não é password, né, velho? Deixa eu voltar, vai. Momentos que eu me senti isolado, desconectado do mundo e das pessoas ao meu redor. Houve períodos na minha vida em que me senti extremamente como Sam, caminhando sozinho, carregando mais peso do que deveria, sem saber ao certo para onde eu estava indo. Às vezes, as interações sociais parecem distantes, superficiais, mas o jogo capturou esse sentimento de uma forma quase dolorosa, mas ao mesmo tempo me deu algo que eu não esperava: esperança. A mecânica de colaboração no jogo, onde estranhos deixam pontes, escadas e sinais para facilitar a sua jornada. Isso é muito legal. Enquanto você joga, você consegue deixar coisas no caminho pra facilitar o acesso de outra pessoa, de outro jogador, saca? Alguém que você não vai ver. Alguém que você nunca vai cruzar com ele pela tela. Sacou? Em momento nenhum. Mas você sente que não está só. Por mais que você esteja sozinho, você não se sente só. É isso que eu tô falando quando eu falo de solitude. Esse jogo é uma obra de arte, cara. Assim, na minha visão pessoal, né? Uma obra de arte, mano. Nossa. Fico com a dó de você, amiga. Poxa, velho. Foi um lembrete poderoso de que, mesmo quando me sinto sozinho, há sempre alguém por aí, Ó, tentando tornar as coisas um pouco mais fáceis. Isso mexeu comigo de um jeito que poucos jogos conseguiram. E olha só que legal. Às vezes alguém vai lá na frente, passa e faz um caminho, cara. Pavimenta, faz tudo. Às vezes alguém já fez a jornada na tua frente, sacou? As facilitações do que você encontra no caminho, possivelmente são porque alguém já fez a jornada antes de você. Faz um sentido legal pra caramba isso, né? então veio a música. Sempre que uma faixa começava a tocar, era como se o jogo lesse minha mente e traduzisse em som tudo. Será que é só a postura? Faz o seguinte, Japinha, pergunta aos seus colegas de trabalho se eles também têm queixa de sentirem a mesma coisa. Vocês também sentem dor assim? Vocês também sentem dor assado? Vocês também se sentem desconfortáveis? Que se você for a única se sentindo, pode ser a sua postura. Agora, se todo mundo, a maioria, se sente mal ou sente dor, aí não é você não, amiga. Aí é lá, entendeu? Nossa. Tô investindo bastante. Desliga equipamento aí, gente. Aqui também tá chovendo muito, mas o show must go on, né? Então vamos. Eles não sentem a dor no braço? Pode ser alguma coisa assim, já de uma postura, alguma coisa assim. Se ninguém tá sentindo a dor, só você, pode ser alguma questão de você tá fazendo às vezes algum movimento errado. Conversa com o pessoal lá pra ver se eles te dão uma dica, né? Porque procuraram os. Como que é? Peraí, deixa eu voltar. Deve ter no YouTube todos os caminhos, porque procurar os caminhos é muito sem graça. Pô, mas eu achei muito incrível. Quando eu joguei, eu queria eu criar os meus caminhos, sabe? E aí, pô, eu achava umas fórmulas, eu achava uns jeitos, eu construía uns negócios que facilitavam o meu acesso. Eu meio que ia fazendo as coisas. E quando eu não conseguia, ou quando eu já via que alguém tinha começado algo, às vezes eu terminava. Eu terminei estradas inteiras que a galera começava. Pô, era muito legal, senti que eu tava meio que construindo algo ali pra benefício coletivo. Pô, achei muito. Nossa, esse sentimento era muito foda, cara. Ixi, Japinha. Aí talvez. E você foi no médico, o médico só dá um remédio e manda embora, né? Complicado, né, amiga? De um jeito que poucos jogos conseguiram. E então Lembrando que esse vídeo depois vai pro YouTube, tá, gente? Então, tudo que a gente tá conversando, tudo que tá aqui, vai lá pro YouTube depois, tá? Aí, se vocês. Espero que vocês não se importem, mano, mas vai ficar lá. mais fáceis. Isso mexeu comigo de um jeito que poucos jogos conseguiram. E então veio a música. Sempre que uma faixa começava a tocar, era como se o jogo lesse minha mente e traduzisse em som tudo o que eu tava sentindo. As notas melancólicas e a voz distante me fizeram lembrar de momentos em que eu só queria desaparecer no meio do mundo, sem que ninguém notasse. Mas ao mesmo tempo, me fizeram perceber o quanto ainda havia para se viver, para Nossa, muito foda. sentir, para conectar. Outro aspecto que mexeu muito comigo foi a forma como o jogo lida com a morte. Perder algo ou alguém é sempre difícil, e todo mundo carrega cicatrizes.
No universo Death Stranding, a morte não é um fim definitivo, mas uma barreira entre os mundos. Os BTs, essas criaturas presas entre a vida e a morte, me fizeram pensar nas pessoas que perdi e nos traumas que, às vezes, insistem em me assombrar. Sam tem medo do toque, medo da conexão. Ó, o que a gente tava falando, tá vendo? Ele tem esse medo de ter contato. E, de certa forma, eu me vi nele. Às vezes criar laços é assustador, porque perder algo depois pode doer demais. Mas conforme ele avança e se permite sentir, percebi que essa é a verdadeira jornada. Não apenas conectar cidades, mas conectar a si mesmo de volta ao mundo. Sam é um personagem profundamente marcado por suas experiências, e o que mais me tocou nele foi justamente essa dualidade entre isolamento e necessidade de conexão. Ele não é um herói clássico, pelo contrário, ele reluta em se envolver, evita contato físico e carrega um peso emocional gigantesco. Mas ao longo do jogo, percebemos que isso não é apenas uma escolha, é um resultado de uma vida cheia de traumas, especialmente relacionados à sua família e às perdas que ele enfrentou. Clifford Younger é uma figura central. O Clifford é um outro personagem muito interessante pra trama, sabe? Tá ligado? E aí, cara, é muito interessante você ver como que ele é apresentado na história e ele é uma figura paterna na história. E ele tá ali meio que protegendo o filho. E esse lance dele, fazer de tudo pra proteger o filho e querer proteger a esposa, esse ímpeto dele, a maneira como ele é mostrado na história é extremamente profundo, cara. Ele é um homem que ele tá totalmente devotado em proteger as conexões que ele tem, sabe? Os laços que ele criou, cara. E o Sam é alguém que não quer ter laço com ninguém. Então, esse contraste, isso aparece de uma forma muito genial na história, cara. Putz, eu não conheço Substância. É série ou é filme? Eu não conheço. Não sei, eu sei que pô, é uma outra personagem da trama muito interessante também, tá? Muito interessante. Cada personagem aqui tem muitas camadas, velho. É muito legal. Na história de Sam. No começo, ele parece apenas um antagonista, um inimigo misterioso que surge em momentos cruciais, mas conforme a trama se desenrola, fica claro que Clifford não é apenas um vilão. Ele é o pai biológico de Sam, e toda a sua raiva e desespero vem do fato de ter perdido seu filho. Essa revelação me pegou de um jeito que eu não esperava. O jogo transforma o Eu sei inimigo qual que é em o um dos filme. personagens mais humanos e trágicos. Isso me fez refletir muito sobre a complexidade das relações familiares. Muitas vezes, as pessoas que nos machucam também estão quebradas por dentro. Sim, cara. Essa parada é muito verdade, ó. Muitas vezes as pessoas que nos machucam também estão quebradas por dentro, cara. A violência e as. Eu vou usar a palavra violência, apesar dela não ser a mais assertiva, tá? Mas as minhas ações, o mal que eu causo, a violência que eu perpetuo, ela tá justificada nas feridas que eu recebi da vida. A violência que eu recebi, no mal que me foi causado. A vez que eu sofro, eu me permito, eu sou concessivo, eu sou condescendente com o sofrimento que eu causo. Eu justifico o sofrimento que eu recebi, saca? Então, aqui ele tá falando exatamente isso. As pessoas que nos machucam também estão quebradas por dentro. E normalmente, elas usam isso como justificativa para poderem, de fato, machucar outras pessoas. Fui ferido, portanto, eu posso ferir. Essa que é a parada, isso acontece no jogo. Tentando lidar com suas próprias dores. Ver Cliff lutando, não por perder, mas por amor, por uma segunda chance com seu filho, me atingiu em cheio. Sam passa o jogo inteiro acreditando que está sozinho, que não tem laços com ninguém, mas no fim descobre que alguém sempre o amou, mesmo que de uma forma torturada e desesperada. Isso me fez pensar muito sobre como traumas familiares moldam quem somos e como, às vezes, carregamos dores que nem entendemos direito até confrontá-las. O que Verdade, né? Por isso que a gente não pode ser fugir das coisas na vida, velho. É importante a gente lidar com, sim, principalmente aquilo que normalmente a gente tende a evitar, que são as coisas que nos magoam. Relações, laços que a gente cria, as convivências com as pessoas que a gente ama, sabe? E às vezes a gente tende a querer ser seletivo. E a gente às vezes quer ser, a gente é até egoísta, a gente quer escolher como as pessoas devem nos amar. Saca? Então, nessa hora, a gente tem que olhar pra essas relações de maneira com o pé no chão, cara. De maneira corajosa, sabe? E, principalmente, aquilo que te machuca também tem que ser confrontado. A gente aprende muito com isso, sabe? que torna Sam um personagem tão especial pra mim é que ele não se transforma de uma hora pra outra. Ele não Nossa, acorda um eu amo a gameplay desse jogo. Então, eu consegui entender quem não gosta, sabe? Mas eu gosto muito, cara. dia e decide Pra mim, era extremamente relaxante.
Era só prazeroso seguir, dirigir pelas estradas, andar a pé. Era foda, pelos cenários, a música. Sabe? Muito foda, cara. Decide que vai mudar, sua evolução acontece aos poucos, quase sem que ele nem perceba. No começo, Sam não quer contato físico, ele rejeita até abraços. Mas no final, ele segura o bebê com tanto carinho e desespero que é impossível não sentir o impacto disso. Ele aprendeu Esse é a se absurdo. importar, aprendeu que a dor de perder alguém nunca Essa foi a cena que eu chorei quando eu joguei. Foi a cena que mais me emocionou, velho. desaparece. Mas isso não significa que devemos evitar, amar e criar laços. E aí? Você não cria laços por medo de sofrer, cara? Imagina. Amar e consequentemente sofrer porque tudo nessa vida é finito ou jamais amar? Nunca. E o sofrimento de nunca amar? E o desejo de sempre querer e nunca ter? Restringir-se? Ninguém fala desse, né? Vocês estão entendendo a abordagem que ele tá falando? Que legal, velho. Essa jornada me marcou muito porque, em certos momentos da minha vida, também me vi muito como Sam, evitando me conectar, com medo de me machucar de novo, mas Death Stranding me mostrou que mesmo quando nós sentimos É isso, cara. Quem já nunca sentiu isso, né? Fui ferido, me machuquei, fui magoado, então nunca mais. Agora eu não quero mais, jamais vou, sabe? evitando me conectar, Que é isso? com medo de me machucar de novo, mas Death Stranding me mostrou que mesmo quando nós sentimos perdidos, há sempre algo ou alguém disposto a nos ajudar a seguir em frente. No final, Sam não Nossa. vence no sentido tradicional. Ele não destrói um vilão final ou salva o mundo sozinho, mas ele faz algo ainda Boa noite, Tassoneca. Bem-vindo, mano. tradicional. Ele não destrói um vilão final ou salva o mundo Boa noite. sozinho, Tô de mas boa, ele tô de faz boa. E algo você, de ainda mais boa? poderoso. Ele aprende a viver. E isso, pra mim, foi a maior mensagem que o jogo poderia passar. O jogo me Você for aprender a viver, cara. Foda, mano. Eu achei muito foda o vídeo do Rimura, cara. Eu queria muito assistir com vocês por isso, velho. E isso, pra mim, foi a maior mensagem que o jogo poderia passar. O jogo me ensinou que a solidão pode ser parte do caminho, mas não Sim. precisa ser o destino. Que mesmo quando parece que estamos andando em círculos, sem propósito, há sempre algo ou alguém que pode cruzar nosso caminho e nos ajudar a seguir em frente. No final, Death Stranding não foi apenas um jogo pra mim. Ele foi um espelho e, de alguma forma, me ajudou a me encontrar um pouco mais. E é exatamente isso, cara. São espelhos. Você se relaciona com as coisas e com as pessoas e com tudo que você faz na sua vida e tudo com que você cria vínculos. Tudo isso tem o potencial de ser um espelho para você descobrir mais sobre quem você é. Que a vida ela é muito menos sobre partidas e chegadas, muito mais sobre a jornada. Muito mais. Foda, foda. Foda, Rimura. Muito foda teu vídeo. A edição muito boa. A escolha aí das músicas, os momentos da música, muito foda. Pra quem quiser assistir mais conteúdo do Rimura, tá, gente? É um canal pequeno, merecia estar muito maior com o conteúdo dele, pela qualidade do que ele fez. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhada lá. Eu já curti, eu já sou inscrito no canal, tá? Fica o convite aí. Se você assistiu esse vídeo no YouTube, lembre de ir lá também dar uma olhada. O link vai estar na descrição do vídeo. Curta e comente aí. Me fala o que você achou. Você gosta, não gosta de Death Stranding? Me fala o que você sentiu jogando. Fez sentido alguma coisa do nosso bate-papo aqui? Do que a gente estava conversando aqui com a galera toda aqui? Tá? Fala aí pra mim. Tamo junto, é nóis. Valeu.